Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Tazria e Metzorah. E os dois Parashiot falam principalmente sobre a pessoa que recebeu Tzarat. Lembrando que Tzarat não é uma doença, não é lepra como as pessoas pensam, mas é uma doença espiritual. Prova é que quando a pessoa tem Tzarat na Torá, a Torá manda ele para o Cohen, a Torá não manda para o médico. Então, Tzarat é uma doença espiritual, não é lepra. Bom, a Torá fala todas as regras de Tzarat, como determina Tzarat, o que é Tzarat, quando que é Tzarat, e a Torá também fala como a pessoa se cura de Tzarat. No processo que a pessoa se cura de Tzarat, a Torá diz que ele deve sentar 7 dias fora do campo e ele deve ficar lá, isolado. Vetamé tameikra. Ele tem que anunciar que ele é tamé, ele é impuro. Ele tem que anunciar para as pessoas que não podem aproximar ele. Perguntam nossos comentaristas, por que a pessoa tem que anunciar? Ele pode sentar lá quieto, sem falar com ninguém, sem mexer com ninguém, e aí ele vai ficar na dele. Porque ele tem que anunciar que ele é também, que ele tem Tzarat. A Gemara diz uma coisa impressionante. Ele deve anunciar que ele tem Tzarat, que deixe itpalelu alav. Para esses que escutam que ele tem Tzarat, ter piedade dele e rezar para ele se curar. A pergunta é, normalmente a Gemara diz que não tem comparação entre quando a pessoa tem doença, a pessoa que é doente, se ele reza para ele mesmo, e quando outras pessoas rezam para ele. É óbvio que se Hashem mandou uma doença para a pessoa, é óbvio que Hashem quer que a própria pessoa vai rezar. A própria pessoa vai se tocar, vai acordar e vai rezar para Hashem. Hashem prefere as rezas do doente muito mais do que ele quer as rezas das outras pessoas para essa pessoa que está doente. Então, no caso do Metzorah, que ele tem que provocar as pessoas rezarem para ele, por quê? Ele deve rezar para ele mesmo. Por que outras pessoas têm que rezar para ele? Respondem nossos comentaristas uma coisa impressionante, porque está escrito que quem fala Lashon Hara, e quando eu falo isso, não estou falando sobre uma pessoa que falou Lashon Hara uma vez e acabou. Quando os nossos fontes dizem pessoa que fala Lashon Hara, quer dizer uma pessoa que está acostumado em falar Lashon Hara, uma pessoa que não se importa em falar Lashon Hara, uma pessoa que faz isso na rotina dele. Quem fala Lashon Hara, diz o Midrash, Hashem não aceita as rezas dele. Então pode ser que a pessoa vai estar rezando, mas as rezas não sobem. Então no caso do Metzorah, a doença dele é tão diferente, é tão mais grave do que qualquer outra doença, porque realmente a pessoa doente pode rezar para ele mesmo, mas Metzorah não vai adiantar que ele vai rezar para ele. As rezas deles não vão subir. Precisa provocar as pessoas em volta a rezarem para ele realmente se curar da Tzarat que ele tem. E daqui nós aprendemos a gravidade desse assunto chamado Lashon Hara. Quando a pessoa fala Lashon Hara, ele não está causando mal somente para a pessoa que ele falou sobre ele. A pessoa que fala Lashon Hara causa mal para ele mesmo. A pessoa que fala Lashon Hara não entende
que ele quer se vingar de outra pessoa e acaba se vingando nele mesmo. A pior coisa que pode existir é que a pessoa reza e as rezas não sobem. Ninguém quer isso para ele. Então, hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado com Lashon Hara. Hoje em dia, a nossa Lashon Hara é muito mais potente. Antigamente, uma pessoa falava Lashon Hara para outra, uma pessoa falava mal sobre outra pessoa para outra pessoa, e demorou para essa informação passar e espalhar. Hoje em dia, basta entrar em um grupo, colocar um shaming pequeno, colocar um Lashon Hara pequeno, e imediatamente dezenas, às vezes centenas ou milhares de pessoas no mundo estão sabendo da Lashon Hara. Hashem nos deu muito potencial em nossas bocas hoje em dia. Se antigamente o potencial negativo era menor, e hoje o potencial negativo é tão mais potente, podemos imaginar o que é o potencial positivo. Quando a pessoa se resguarda e não escreve uma Lashon Hara que ele queria escrever, quando a pessoa se resguarda e não espalha uma informação que ele sabe sobre outra pessoa que pode causar aquela pessoa desconforto, constrangimento. É importante ressaltar que tudo isso também tem ramificações e limites. A melhor coisa que a pessoa pode fazer é estudar os halachot de Lashon Hara. Não são muitos. O livro Chafetz Chaim não é um livro assim de milhares de páginas. É fácil, é dividido por dias. A pessoa pode pegar livro de Chafetz Chaim, terminar o livro inteiro em 4, 5, 6 meses, 8 meses, estudando um pouquinho por dia. Aí a pessoa vai saber o que é Lashon Hara, quando não podemos falar Lashon Hara, e às vezes quando devemos falar Lashon Hara. Mas tudo isso é quando a pessoa estuda. Quando a pessoa estuda e adquire o conhecimento do que é o assunto, a pessoa vai saber fazer o certo. E assim, estudando halachot de Shmirat Lashon, estudando halachot e sabendo o que é Lashon Hara, como falar certo, a nossa principal ferramenta, que é a nossa boca, vai se manter limpa, vai se manter boa, e Hashem vai escutar nossos tefilot sempre. Shabbat Shalom.